Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Débora Goldsweig, empreendedora social apaixonada por diversidade, idealizadora do Projeto Irmãos, que há 7 anos atua no acolhimento e na escuta de irmãos de pessoas com necessidades específicas. Você vai adorar conhecer esse projeto. Olá, Débora, seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Débora. Débora, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como surgiu a ideia do Projeto Irmãos. Denise, é engraçada a história, né? Porque o Projeto Irmãos surgiu a partir... Na verdade, não é engraçado, assim, como muitas outras experiências, ele nasce a partir de uma dor, né? E veio como uma proposta de reformulação, de ressignificado, e eu brinco que é um pouco egoísta, porque na época eu precisava muito compartilhar, né, desabafar, ouvir experiências de outros irmãos de pessoas com deficiência, assim como eu, né? Então, eu tenho um irmão, que é o Davi, que ele adora artes, adora música, né? Ele é super extrovertido, enfim. E aí, entre outras características, ele tem a síndrome de Down, né? E na época ele estava entrando na adolescência e a gente começou a ter alguns conflitos. A gente tem uma diferença de 5 anos e meio de idade, e a gente sempre se deu super bem, mas teve uma questão de invasão de espaço mesmo, né? Então, eu, na minha própria casa, não estava me sentindo tão respeitada, né? Tão pertencente, porque quando a gente tem um irmão com algum tipo de necessidade específica, a gente tem, assim, outras relações, né, com os nossos pais, e muitas vezes o olhar para a gente acaba ficando mais limitado, mais esquecido, né? Muitas vezes não por mal, mas isso, vamos, né, ser transparentes, incomoda. Então, o Projeto Irmãos nasceu dessa necessidade de compartilhar toda essa mistura de sentimentos, né, inerentes a ter esse irmão, e ele veio aí apresentando uma série de outras experiências e necessidades de outros irmãos. Nossa, que bacana. Então, assim, um projeto, como você disse, nasceu de uma dor, mas trouxe coisas muito boas, até hoje está trazendo bons frutos, né? E ajudando muitos irmãos, né, Débora? Isso é muito legal. E como é para você ter um irmão com deficiência, né? O que mudou isso na sua vida? Quais os maiores desafios para você? Legal essa pergunta. Ter um irmão com deficiência é a mesma coisa do que ter um irmão com qualquer tipo de outra característica, né? Eu acho que todos nós temos as nossas características, e quanto mais a gente souber enxergar isso nos outros, né? Nos enxergar nos outros, eu acho que cada vez mais a gente consegue ter mais empatia, ter mais respeito, sem se diferenciar, né? Sem olhar o outro com uma necessidade que a gente não tenha, de superioridade ou de inferioridade, sem ficar dividindo as coisas, né? Então, eu fiz essa introdução porque ter um irmão com deficiência, assim como qualquer outra relação de irmão, tem briga, tem ciúme, né? Tem, às vezes, inveja, né? E tem que ter diálogo, tem que ter brincadeira, tem que ter relação de carinho, né? Então, falando da minha relação com o Davi, sempre foi uma relação com muito carinho, né? A gente estabeleceu uma relação de comunicação muito própria, né? Então, o Davi, ele é verbal, ele se comunica bem, mas ele não tem tanta facilidade de expressar, muitas vezes, os sentimentos, né? E aí, muitas pessoas têm dificuldade de expressar, né? E isso vem muito do repertório que a gente constrói na nossa vida também, né? De como falar sobre o que a gente está sentindo. Então, ele se expressa muito por desenhos, por músicas, muitas vezes, por olhares, ele é muito sensível. Às vezes eu acho que eu tenho que ficar explicando com 1000 palavras alguma coisa, e ele, num olhar, uma atitude, ele já me mostra que ele entendeu muito além de onde eu quero chegar.
Então, acho que ter o Davi como irmão, né, falando especificamente dele, me faz me reinventar a cada dia, assim, porque principalmente não morando na mesma casa que ele mais, né, que formas de comunicação eu preciso desenvolver para estar próxima dele sem estar convivendo? Porque a convivência é o principal, né, no dia a dia, na proximidade, assim, né, das relações, eu acho. Eu acho muito importante tudo isso que você falou, para que os irmãos que estiverem nos assistindo também comecem a refletir sobre essa relação, né? De que forma pode ter esse convívio. E é um desafio também para os pais, esse convívio dos irmãos e com o filho com deficiência. Como você acha que os pais podem incentivar esse convívio, melhorar e ajudar mais nesse relacionamento entre os irmãos? Bom, acho que a primeira coisa, assim, é estando aberto novamente ao diálogo, né? Acho que é muito importante ter formas de diálogo diferentes com cada um na família, né? Assim, eu gosto de trazer exemplos práticos nesse período aí que a gente ficou mais juntos, né, de fazer reuniões familiares, de falar o que gosta, o que não gosta, estabelecer tarefas em casa, dividir funções, fazer uma agenda coletiva, né? Então, hoje eu sou responsável por isso ou aquilo. Acho que atribuir responsabilidades é muito importante, porque isso torna as pessoas úteis dentro de casa. E isso independe da idade, sabe, Denise? Assim, pode ser uma pessoa de 40 anos, uma pessoa de 13, né? Você saber que você é responsável por sei lá, arrumar a sua própria cama, ou fazer o almoço, chegar em casa e ajudar no jantar, lavar a sua própria louça, isso não tem idade, isso torna, né? E mesmo não vivendo no mesmo ambiente, assim, saber escutar o outro, né? E é muito importante. E uma outra coisa é incentivando, estimulando a convivência entre irmãos, né? Assim, é até um pouco difícil, às vezes, né? Estar um pouco mais afastado, mas olhar essa relação que é tão linda de irmãos, um pouquinho de longe, é importante, porque os irmãos precisam criar essa linguagem própria que eu comentei, né? Afinal de contas, né, os pais nem sempre vão estar presentes, então se acontecer, né, do irmão assumir o cuidado no futuro, do irmão com deficiência no caso, essa relação tem que estar fortalecida desde o presente, né? Porque o futuro a gente constrói hoje. Se deixar só para o futuro, a coisa fica pesada, fica complicada e não precisa ser desse jeito. É verdade, isso que você falou é muito importante, né? Os pais não vão estar presentes para sempre, né? Então, é muito importante que já comece a desenvolver essa relação e essa aproximação no hoje. Muito importante, Débora. E para quem tem irmãos com deficiência e queira participar, queira conhecer melhor o projeto, como que ele pode fazer? Assim, a principal fonte é o nosso Instagram, porque lá tem o link resuminho, né, o Linktree, que mostra todas as fontes. Então, a gente tem vídeos no YouTube, a gente tem a gente tem um canal muito legal de podcast, com vários conteúdos diferentes. Então, a gente fala sobre questão do envelhecimento, sobre sexualidade, sobre trabalho, sobre relações, muita coisa que, né, a gente pode falar, porque o Projeto Irmãos ele tem dois principais objetivos. Um é acolher essa rede de irmãos, né, falar sobre isso, validar esses sentimentos, construir um espaço seguro, sem julgamento, né? Isso a gente faz com irmãos e também com intercessão com a família, né? E o outra frente é a sociedade. Então, é levar esse olhar do ressignificado, da diversidade, né? Como eu, irmã, consigo construir uma sociedade mais plural, com mais cidadania, a partir do momento que eu me auto-reconheço. Então, esses conteúdos no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? O nosso site, ele existe, mas ele é mais institucional, então eu recomendo seguir mesmo o Instagram. E a gente faz eventos, a gente grava conteúdos, então, acho que o principal é por lá, e lá tem os nossos contatos, o meu e-mail, o meu celular, tudo. Ah, ok. E nós vamos colocar também na descrição do vídeo, né, também para as pessoas, e as pessoas podem acompanhar e conhecer melhor o projeto. E você gostaria de deixar alguma mensagem para os irmãos ou para os pais de pessoas com deficiência? Sim, gostaria. Eu até trouxe aqui, né, um livro, é um livro da Bell Hooks,
que fala sobre amor, né? Tudo amor sobre novas perspectivas. E aí ela fala assim: quando somos ensinados que a segurança está na semelhança, qualquer tipo de diferença parece uma ameaça. Quando escolhemos amar, escolhemos nos mover contra o medo, contra a alienação e a separação. A escolha por amar é uma escolha por conectar, por nos encontrarmos com o outro. E o que eu quero dizer com isso, né? Quanto mais a gente não julgar, quanto mais a gente se olhar no outro, mais próximo das relações a gente vai ficar, né? Então, quanto mais convivência com a diversidade, quanto mais convivência com as diferenças, mais verdadeiras vão ser as relações e com mais amor, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa: conviva com as pessoas diferentes de você, sendo seu irmão, sendo da família, sendo colega de trabalho, né? Que eu acho que isso ajuda a desmistificar e tornar as relações mais bonitas. Nossa, linda mensagem, adorei, muito obrigada, querida, por estar aqui conosco para esse bate-papo. Eu acho que foi muito importante para quem está nos ouvindo. Agradeço muito a sua presença. Obrigada a você, Denise. Pena que foi rápido. Convido vocês a escutarem mais os nossos canais. Um beijo. Um beijo, muito obrigada. E eu quero agradecer a vocês que estão assistindo até agora esse vídeo. E se gostaram, curtam e compartilhem, para que mais pessoas tenham essas informações que vocês tiveram. Muito obrigada e fiquem com Deus.